Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 31 minutos, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2024 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova, sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e lá você acompanha a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E é fato que cada vez mais crianças estão expostas a todo tipo de tela, seja pelo celular, tablet, computadores em geral ou ainda a própria TV. Sabemos o quanto esses dispositivos trazem mais praticidade no dia a dia, mas é importante lembrar que a exposição prolongada pode trazer muitas coisas que podem atrapalhar o desenvolvimento das crianças. E apesar, de hoje ser bastante comum as crianças estarem com celulares nas mãos, o uso desse aparelho só é indicado após uma certa idade. Mas quais são os impactos dessas telas no desenvolvimento infantil? Crianças estão passando tempo demais nas telas de celulares, tablets ou televisores? Como promover, o uso da tecnologia de modo a aproveitar todo o seu potencial, porque a tecnologia ela não é ruim. Mas, ao mesmo tempo, cuidarmos do desenvolvimento neurológico, saúde mental, construção de relações sociais nessas novas gerações. Os cuidados com o uso das telas para o desenvolvimento das crianças. Este é o nosso tema de hoje no programa Abre Aspas e eu quero convidar você para participar conosco, mandando a sua pergunta, o seu testemunho. Tem criança em casa? Como é que foi essa questão da tela? Já deu, não deu? Consegue controlar? Percebe a diferença no comportamento da criança? Participe conosco pelo nosso WhatsApp 12 3019 8801 12 3019 8801. Daqui a pouquinho a gente volta com a sua interação. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber sobre o tempo. Aliás, nessas primeiras horas do inverno, minha gente? Não tá parecendo inverno, mas é inverno, Amanda Rocha conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, primeiras horas do inverno e vamos trazer os detalhes da previsão para essa sexta-feira. Começando pelo Vale do Paraíba, devemos ter mais um dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, mas não chove. Mínima de 7 e máxima de 26 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a sexta-feira também deve ter sol entre nuvens, mas não deve chover. Mínima de 14 e máxima de 28 graus em Caraguá e Ilhabela. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece e a partir da tarde tem um aumento de nebulosidade, mas sem chuva. Mínima segue baixa, apenas 6 graus e a máxima não passa dos 20 em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Obrigada, Amanda. Então, o jeito é beber bastante água, com esse tempo seco que segue e o nosso corpo, claro, percebe essa temperatura mais amena, mas também esse tempo mais seco, Haja tosse, coceira no nariz, enfim, várias coisas. Mas hoje vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que você
vivenciou ou está vivenciando essa situação, que é a questão do uso das telas com as crianças, né? Talvez você não tenha criança em casa, mas já foi em algum lugar, num restaurante, já percebeu as crianças ali, ao invés de estar brincando no playground, estão ali no celular, enfim. Todo mundo já presenciou isso e a gente vai conversar sobre esse assunto que é muito sério, minha gente. Quem vai conversar conosco, nos auxiliar neste assunto, é a doutora Maria Alice Mariotto, ela que é pediatra especialista em neurodesenvolvimento e comportamento infantil. Doutora Maria Alice, obrigada pela presença, que alegria poder recebê-la aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vinda, boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é um tema que eu adoro falar sobre. Então, acho que o papo vai ser bem gostoso hoje. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos. E lembrando, então, que você que quiser participar conosco, mandando a sua pergunta, se não quiser se identificar, não tem problema, viu, minha gente? Pode mandar também aqui, 1230198801, 1230198801. Pode mandar sua mensagem em texto ou em áudio. Agora, doutora, até antes, né, da gente falar sobre a questão da tela, né? Muitas vezes a gente não percebe a questão do desenvolvimento, né? E na correria do dia a dia, né? Nós que somos pais, saímos para trabalhar e deixa o filho na escola, às vezes a gente não se dá conta que esses primeiros anos da vida da criança é muito importante para o seu desenvolvimento. E eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso, né? É nessa fase que se formam várias questões ali cerebrais, é isso? É isso mesmo. Sempre que eu vou falar sobre telas, eu começo justamente falando sobre isso, sabe? A criança, ela nasce com bilhões de neurônios, né? E esse cérebro cheio de neurônios e sinapses novas, ele é um cérebro que ele vai se especializar. Para se especializar, ele vai selecionar quais sinapses, quais neurônios estão sendo mais usados e quais estão sendo menos usados para, né, fazer essa especificação. E nesse momento, os estímulos que nós damos para as crianças é que vai fazer com que esse cérebro se especialize, né? Então, dependendo dos estímulos que nós damos para as crianças, principalmente nos primeiros 2 anos de idade, é que esse cérebro vai se desenvolver. Interessantíssimo pensar nisso, né? Porque às vezes a gente vê a criança ali, o bebezinho, né? De 1 ano, 2 anos. Ah, imagina, né? Tá fluindo as coisas, mas a gente não consegue ver essa questão interior. E olha que interessante essa informação, né? Exatamente. E nessa fase acontece uma coisa que a gente chama de poda neural, que é essa seleção de quais neurônios vão ficar e quais neurônios vão morrer. Gente. Porque o nosso cérebro precisa fazer isso para ele ficar especializado em alguma coisa. Senão, ele fica pouco especializado e também isso é motivo de doenças. Então, é saudável que isso aconteça. Mas ele vai escolher qual sinapse, então qual neurônio vai ficar, qual vai sofrer essa morte programada através dos estímulos que ele está recebendo. Então, o cérebro vai falar, poxa, isso é importante, eu estou recebendo esse estímulo, então essa sinapse vai continuar. Outras que não são tão importantes, então vão ser descartadas, né? Mas calma, também não é o apocalipse cerebral, né? Enfim, depois a criança sempre vai ter oportunidade de aprender, né? Mas isso mostra o quanto esse período é muito importante, né? É aquela questão, né? Uns têm uma facilidade, às vezes, com exatas, outros com humanas, tantas questões aí, mas tudo, cada um, né? Por exemplo, eu não sou das exatas, mas a gente se vira, não tem jeito, né? A gente dá um jeito, a gente aprende, se esforça, né? Mas é importantíssimo entender realmente esse estímulo. E às vezes a gente acha que só dar uma boa alimentação para a criança ali, amamentar, tá tudo certo, mas tem muitas coisas externas, né? Tem muita coisa, lógico, amamentação, tudo isso é muito importante também, né? Mas os estímulos, eles fazem toda a diferença nesse início, né? E algumas questões, não exatamente a questão, né, matemática e de algo rebuscado, assim, mas principalmente a questão da própria linguagem e interação social. Olha só. E isso é estímulo, né? Por que uma criança que nasce na Alemanha fala alemão e aqui fala português, né? Enfim, porque ela aprende. Sim. E a questão da linguagem, ela tá a todo vapor, nesse de 0 a 2 anos e de 2 até os 6 anos ali, que a criança dá uma explosão de linguagem. Quem tem filho sabe, né? Com 3 anos parece que engoliu ali uma agulha de vitrola. É um negócio assim, uma explosão, né? E isso tudo tá relacionado com estímulos corretos para que isso aconteça, né? Então... Agora, doutora Maria Alice, falar sobre essa questão de
telas, né? E a gente pode muitas vezes pensar assim, nossa, gente, mas já faz um tempo que a gente está vivendo com as telas aí, né? Mas é perceptível para vocês, isso é assim algo explícito ali, não tem nem como esconder mais, quando vocês recebem as crianças, né? A senhora aí nessa área de pediatria recebe as crianças e os pais, é perceptível que as telas estão influenciando na vida dessas crianças? Com certeza, não tem como não influenciar, né? Nós vivemos hoje em dia nessa realidade. Então, nós estamos aqui conversando e só é possível que tantas pessoas estejam ouvindo a gente por causa da tecnologia, Sim. não é mesmo? Então, ela não é de todo ruim, mas nós já sabemos que, de alguma maneira, isso está causando um impacto na vida das crianças, sim. Então, nós já temos muitas diretrizes e orientações para que a exposição às telas seja feita de forma saudável, né? Da melhor forma possível, tá? Então, eu recebo muito no meu consultório algumas queixas em relação a questões sociais. Então, crianças que não estão se desenvolvendo adequadamente da forma social, da linguagem principalmente, que foi o que eu citei agora, Sim. né? Muitas delas vêm com uma hipótese pensando, meu Deus, será que meu filho tem transtorno do espectro do autismo? Será que ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Mas, na verdade, ele está com uma exposição a telas, assim, muito grande. E quando eu faço com essa família uma análise comportamental, a gente ajusta essa rotina, essa criança volta a ser uma criança, né? Digamos assim. Sim. Brincar, correr, socializar, falar. Então, eu vejo isso tanto na prática como os estudos todos mostram isso mesmo. Né? E como que é essa questão dos pais, né? Até muitas vezes o pai nessa correria que eu digo, né? E a gente sabe que a nossa rotina é exigente, né? Nós somos pais e nós sabemos disso. Mas, às vezes, o pai, ele tenta achar que são outras questões e a tela não é o causador disso? Claro que sim. Principalmente por causa do mito do nativo digital. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão. Desde que iniciaram os estudos em relação às telas, né, e o que elas podem causar, de início a gente achava que essas crianças já tinham nascido numa era digital. Então, que eram crianças mais inteligentes, que iam ser feras no computador, e que iam, sei lá, né, descobrir os carros voadores e tudo mais. Mas não foi isso que aconteceu. Então, o que a gente está vendo, na verdade, são crianças que são muito boas nas redes sociais, né? Então, em vídeos e essas questões aí né, mais relacionadas mesmo com o Instagram, enfim, com essas questões de rede social, né? Mas não é uma criança que consegue, por exemplo, interpretar um texto que está escrito neste mesmo lugar. Então, ela vai lá, edita um texto, edita um vídeo e coloca um texto com erros de português, ou vai ler um outro texto e não entende nada do que está escrito. Sim. Então, o que a gente viu é que essas crianças, na verdade, elas não estão mais inteligentes, ou, né, nada disso aconteceu. Então a gente falou, nossa, mas por quê, né? Hoje em dia a gente já tem estudos vendo que a exposição precoce e com muito tempo a telas, ela diminui a capacidade de aprendizagem dessas crianças. Então é muito sério mesmo. Muito sério mesmo. Agora, doutora, conta um pouquinho pra gente aí, entre, né, esses comportamentos que os pais relatam, ou que vocês mesmo na análise, que às vezes o pai não percebe, mas o profissional tá ali para isso, para ajudar a perceber, ele percebe. Quais são esses comportamentos que esse uso excessivo das telas traz para as crianças? Como é que elas ficam? Olha só, primeira coisa, a questão da linguagem. Então, aparece muito no meu consultório a queixa de, doutora, meu filho já fez 2 anos, não fala absolutamente nada. Gente. Porque o que acontece? Quando uma criança é exposta a telas antes dos 2 anos, a tendência, ou seja, a maioria delas realmente vai ter um atraso na fala. Porque para falar, a gente precisa de um estímulo humano. Então, a gente nasceu com esse chip. Eu falo para todos os pacientes, olha, tudo bem que tem tecnologia aí, mas nós somos humaninho ainda, né? A gente não mudou, né? Então, a gente precisa de estímulos de outro ser humano. Então, a gente tem um neurônio chamado neurônio espelho. Esse é o nome dele. Ele é o responsável, por exemplo, por quando eu bocejo, você bocejar, entendeu? Ai, olha! Descobrimos, André. Mas ele não veio só para isso, né? Deus não ia fazer o neurônio e falar só para você bocejar à toa. Não. Ele veio pra gente olhar o comportamento, pra gente olhar o comportamento das outras pessoas e
assim, por imitação, entender as regras sociais. É assim que as crianças fazem. Elas olham a mãe, olha, minha mãe tá triste. Como que elas fazem isso? Olhando, né? As telas não passam isso para a criança. A mesma coisa com a linguagem. Muita gente fala, eu coloco desenhos que estimulam a linguagem. Ele não vai estimular como um adulto falando, um adulto lendo um livro. A forma de falar, entonação, o uso do português correto, toda a questão do vínculo da mãe com a criança naquele momento que ela está conversando, tudo isso faz com que a criança tenha um bom desenvolvimento da linguagem. Não é só assistir passivamente um desenho. Então, as crianças ficam para trás mesmo. Outra questão, irritabilidade. Então, os desenhos, principalmente de hoje em dia, eles têm uma luz muito mais forte do que os de antigamente, uma passagem muito rápida, né? Cores muito vibrantes, tudo isso hiperestimula o cérebro. Então, nós temos liberação de vários neurotransmissores aí e que a criança fica super estimulada, e quando isso é retirado, a criança precisa de um estímulo novamente. É como se alguém que usa alguma substância, quando é retirado, que precisa daquela substância, Meu né? Deus, Então, tipo um vício mesmo. é mais ou menos isso mesmo. Meu Deus. Olha Então, e isso é muito variável, sabe, de pessoa para pessoa, porque eu tenho certeza que algumas pessoas estão escutando, podem estar falando assim, mas meu filho não foi assim. Realmente, algumas crianças, e é a minoria, não vai ter tanto efeito deletério assim. Mas é o que eu falo para os pais, não dá para jogar na loteria. Com certeza. Doutora, uma pergunta que chegou pra gente aqui, na verdade é um relato e é muito interessante. É o Carlos Henrique. Olha o que ele comentou. Percebo que depois dos celulares, as crianças estão antissociais, não conseguem fazer amigos com facilidade, não sabem nem o que é brincar. E esses dias estava em um parque aqui na cidade e vi uma criança que a impressão que dava é que ela não sabia nem correr, estava acima do peso e ficava o tempo todo sentada mexendo no celular. Não tenho filho ainda, mas sinto como é uma luta isso para os pais. Ele toca em vários pontos importantes, né? Exatamente. Nossa, essa observação que às vezes a gente vê mesmo, né, no dia a dia. As telas, gente, é algo passivo. Então, a criança, ela só recebe a informação, ela não tem nenhum comprometimento na devolução. E isso é extremamente importante para as relações sociais. Como que se aprende a relacionar, né? Quando você vai conversar com o seu filho e você sorri, ou você faz uma cara de brava, e ele te responde, ou ele dá um sorriso, ou ele faz aquela cara. Isso é o social. À medida que a criança vai crescendo, isso continua com os pais, mas se volta para os pares, né? Então, ele faz isso com os amiguinhos. Sim. Então, e que jeito que a criança vai fazer essa interação se ela não pratica? Não tem como. Isso é aprendizagem, é prática, é observar. Se ela está olhando as telas, ela não está observando o meio, como as coisas funcionam, né? E isso é muito triste. É bem difícil, né? Difícil. E ele comenta essa questão da criança no parque, a impressão que dá que não sabe nem que é brincar, a criança está acima do peso, parece que não sabe correr. E é isso, porque a pessoa não tem esse estímulo, né? Também acontece, né? Porque a criança, ela perde a capacidade de lidar com o ócio e com inventar, né? A criatividade, ela morre. Porque na tela já tá tudo ali pra você. Você não precisa ser criativo, né? Agora, você pega uma criança e coloca no parque, ela precisa ter criatividade pra montar fazer um castelinho ali de areia, brincar de pique-esconde, precisa de criatividade. E isso daí é extremamente prejudicado com a exposição excessiva de telas, né? Isso é prática, é vivência. Agora, doutora, tem um ponto muito interessante que é a questão, por exemplo, dos pais. Né? Porque como a senhora disse, né? As crianças são crianças, né? Eu nunca vi, se vocês já viram, vocês me digam, mas eu nunca vi uma criança de 2 anos ir ali comprar um celular, né? Não. Apesar que se ela tiver muito acesso, o link de alguma loja online tiver ali, é só clicar no cartão, capaz dela comprar. Mas, enfim, como é que entra os pais nessa questão? A gente sabe, né, que às vezes essa correria, né? Quem não, a gente não tá aqui para julgar ninguém, não é a nossa intenção, nem mesmo trazer com que a tecnologia é a pior coisa que existe, a gente usa dela, usufrui dela, claro. Mas como é que fica essa responsabilidade dos pais? Olha, isso é bem complicado, sabe? Eu costumo ouvir essa família e me aproximar dela o máximo possível, né? Porque
é difícil. Eu tenho 3 filhos também pequenos, Sim. né? Então, eu sei que tem dia que você tem vontade, meu Deus, de ligar a televisão e sumir, né? Porque é uma coisa que é puxado, demanda muito. Mas, gente, educar não vai ser fácil mesmo, não, né? É algo complicado. Então, nós temos que entender que vai exigir de nós a educação, vai exigir de nós, vai exigir uma certa renúncia, vai exigir esforço. Agora, a gente também não pode falar para os pais assim, não, então você não pode colocar tela, nunca, jamais. Dependendo da idade da criança, você pode usar as telas, inclusive como um meio até de ficar próximo. Vamos assistir um filme juntos. Sim. Né? Enquanto isso, você assiste o filme e você coloca o seu filho na realidade através do filme. Olha, esse mocinho fez isso, pode? Ah, não pode, não é legal, né? Então aí você vai conversando. Isso é uma forma saudável do uso de telas a partir de uma certa idade, tá? Agora, a gente sabe, de 0 a 2 anos, a recomendação é 0 telas. Isso até TV. Tudo. Até TV passiva, que é aquela TV ligada na casa, enquanto a criança tá por ali. Por causa do que a gente falou no início, desse crescimento cerebral muito importante, principalmente relacionado à linguagem e interação social, isso pode ser extremamente prejudicado. Isso é unanimidade, OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Americana de Pediatria. Até 2 anos a criança não deve ser exposta a telas. E é tão interessante que a senhora comenta isso, né? A senhora falando, eu fiquei pensando, né? Da TV ligada na casa. Às vezes você coloca lá um desenho no YouTube, né? Tô dizendo porque eu faço isso, minha gente. Muitas vezes, né? É o que eu falei, a gente não tá aqui pra julgar. Nós somos humanas, nós temos as nossas limitações. E é uma luta, né? A gente como pais que ama, a gente vai lutando contra essas coisas e aprendendo também. Mas já aconteceu de vezes de eu colocar um desenho bonitinho lá e sair na cozinha. E do nada eu começo a escutar uma música, um negócio, e é um anúncio, uma coisa totalmente fora da realidade para aquela idade, ou até pra gente, né? Porque hoje em dia tá difícil pra gente. Sim. Que é um perigo também, né? A gente tá falando da questão de outros conceitos, mas aí seu filho começa a falar uma palavra e fala, meu Deus, ninguém fala isso em casa, né? Da onde veio, será, né? Olha, é muito triste, né? As estatísticas em relação a isso são bem preocupantes, tá? Então, a gente já sabe que crianças aí por volta de 8, 9 anos, grande parte delas já são expostas a conteúdos adultos. Sim. Tá? Por quê? Porque algumas escolas já permitem a entrada do celular na escola. E aí as pessoas até falam, não pode usar durante a aula, mas no intervalo, na saída. Então eu tenho paciente que vem me contar coisas que viu e eu falo, mas aonde que você viu? No celular da minha amiga na saída da escola. Meu Deus. Então, e são conteúdos bem impróprios para a idade, não é coisa assim leve, né? Não é bem complicado. Então, a gente precisa ter uma educação urgente relacionada a isso, tanto os pais quanto a escola. Eu falo que o que a gente tem que prestar mais atenção relacionado a telas é tempo e conteúdo. Nós temos que ser os curadores, nós temos que fazer uma curadoria de conteúdo do que os nossos filhos vão consumir. Nós é que decidimos, não eles. É complicado, né? Porque eu vejo os pais falam assim, mas ele não quer, ele não gosta. Eu falo, mas minha gente, ele não vai querer, não vai gostar mesmo, Sim. Né? Mas a gente tem que chegar e falar, não. Até porque faz parte. Isso é questão hierárquica aí, né? Exatamente. Vamos lá, né? A gente precisa realmente ver a questão de valores, né? Você quer ver o teu treco? É quando a mãe chega pra mim e fala assim, mas doutora, o que eu vou falar pra ele? Porque os amiguinhos deles todos têm. Eu falo assim, mas vai chegar uma idade que todos vão estar usando drogas. Como é que vai ser? Nossa... Olha, forte aí isso. Aí você vai falar assim, não, pode usar, todos estão usando. Não, eu tô comparando drogas com o celular, né? Mas assim, eu tô dizendo que desde já, a gente já tem que ir treinando uns nãozinhos de vez em quando. Não, né? Porque o filho é nosso, nós somos os responsáveis. Com certeza. Doutora, mais uma participação aqui. Meu filho tem 3 anos e ganhou um celular da minha sogra. A avó. Sogras. A avó as dela. A avó eu gosto dele. das avós. Eu também. Não concordei, mas ela fica na casa dela.
e ficou, né, com o aparelho e fica com o aparelho o dia todo. Hoje percebo que o sono do meu filho mudou muito e agora estou sem saber o que fazer. Por favor, não me identificar. Casos de família. Olha só. Assim. Eu iria com muito jeitinho, né? Porque assim, a sogra, sogras, avós, elas fazem as coisas na melhor das intenções. Diz que é mesmo. Então, não é querendo fazer mal, né? Manda um link, nossa, aqui para escutar. Manda o link. Mas assim, às vezes eles acham que isso é bom pra criança mesmo, né? Eles fazem falando, não, tem bastante desenho que faz bem, que é educativo. Sim. Ou ele quer, ou né? ele tá quer. pedindo pra Como mim que eu vou de falar presente que não, de né? Natal, O né? que eu sugiro, olha só, tenta conversar com a avó, veja na dinâmica, né? O que a gente pode substituir, tá? Então, como que essa avó, qual que é a disponibilidade que ela tem para brincar com alguma coisa, para ler um livro? Então, para ir dando algumas pausas, tá? Com 3 anos, assim, estourando aí uma meia hora, 1 hora de tela por dia, assim, estourando, que ela acabou de sair do 0 telas, né? 3 aninhos, nossa, mãe. Então, tenta com carinho e dando outras sugestões para a avó, né? Fala, olha, comprei esse livrinho, ela gosta muito, vale. Porque aí ela entrou na questão do sono, tem tudo a ver, tá? Então, o excesso de telas, ele modifica o nosso sono, assim, substancialmente. Ele muda toda a questão de sono REM, não REM, muda tudo. Então, a criança fica muito mais agitada. Se não tiver como, inegociável, então pelo menos 2 horas antes de dormir, nada de tela. Assim, se for inegociável antes disso, mas aí vamos ver se nesses casos geralmente costuma pelo menos melhorar um pouco o sono. Acho que é um assunto bem complexo essa questão de relação, né? Mas eu acho que a gente precisa trazer para nós, minha gente, a questão do diálogo. Ele precisa existir. Ele precisa, né? Eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais, ser sincero. Às vezes a gente, né, aquela história pisa em ovos. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que a gente precisa falar, olha, vovô, vovó, amo vocês que cuidam, vocês ajudam demais, são muito importantes. Mas vamos com limite, antes de dar, vamos conversar antes de dar esse presente. Porque, né, a gente sabe que existe a melhor das intenções. Eu, se Deus quiser, quero ser vó, né, doutora? Com certeza. A gente sempre tenta fazer o melhor. E não é da época da avó isso, né? Então a avó não sabe. Às vezes é uma questão de não saber mesmo. Se quando um filho pede um presente pra gente, é difícil a gente dizer não. Imagina a avó. Nossa, não tem como, né? Mas tomar realmente tenta conversar, né? Fala pro esposo lá, chegar na mamãe, né? Conversar com a mãe, né? Fala, melhor. Né? Tenta conversar lá, ver. É o melhor pro neto. Então, certeza vai ser o melhor pra ele. Uhum. André, vamos num rápido intervalo? A gente volta já hoje conversando com a doutora Maria Alice Mariotto, ela que é pediatra especialista em neurodesenvolvimento e comportamento infantil. O tema hoje, os cuidados com o uso das telas para o desenvolvimento das crianças. Continue participando, 12 30 19 8801. A gente volta já com as suas participações e interações. 1h mais 1 minuto, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2024 e hoje nós estamos conversando sobre um tema muito importante, que é o cuidado que nós devemos ter aí com o uso das telas para o desenvolvimento das crianças, né? A gente ama, a gente cuida e a gente quer o melhor, né? Então a gente precisa também entender o que pode ajudar e o que pode piorar às vezes a situação. Quem nos auxilia no tema é a doutora Maria Alice Mariotto, ela que é pediatra especialista em neurodesenvolvimento e comportamento infantil, hoje falando um pouquinho pra gente sobre isso. Doutora Maria Alice, conta um pouquinho pra gente em relação à idade. Existe ali, vamos pensar, né, pra você que tá nos acompanhando, anotar aí, um cronograma. A partir de tal idade, tanto tempo, pode isso, não pode? Como é que é trabalhado isso? Sim, existe sim, né? Então, nós temos as recomendações das principais sociedades aí brasileira, americana, de pediatria, também OMS. E como que funciona? De 0 a 2 anos, 0 telas, né? Como eu tinha comentado com você. E tudo isso, né? Quem tá ouvindo aí desde o início, é tudo relacionado à questão do neurodesenvolvimento que eu falei, né? Aí, em torno de 3 anos aí, até os 5, 7 anos, você já pode colocar, assim, 1 horinha de tela, tá? No máximo. Depois, até os 11 anos, 1h30, 2 horas, e acima de 11 anos, não ultrapassar 3 horas por dia.
Só que assim, eu falo que isso são sugestões, né, do que não se deve ultrapassar. Sim. Né? Então, porque tem gente que fala assim, então meu filho aqui já pode 3 horas, bora deixar. Não, você não precisa ficar 3 horas, se ele pode fazer outra coisa, não precisa deixar ele 3 horas lá, né? Gente, 3 horas é bastante? É muito tempo, né? Você pensa, é bastante coisa. Olha, dá pra coisa viajar, né? Mulher, nós mineiros aí nossa. dá pra ir pra Minas, gente, então, né? eu falo assim, gente, 3 horas, bota essa criança pra lavar uma louça. Sabe? Não, boa, mas olha só, porque tem muitas mães de adolescente que vêm pra mim depois reclamando, doutora, meu filho não faz nada em casa. Mas ele fazia? Você sabia que dá pra começar a lavar uma loucinha, arrumar uma mesa lá pros 5, 6 anos? Olha, Por que gente, não? Eu lavava, tinha um banquinho com o meu modelo de presente, eu não entendi o presente vou na colocar época. o filho pra trabalhar. Não é isso, é forçando. Agora você fala, não, faz esse momento um momento legal, tal, Sim. né? E vai colocando seu filho pra entender como funciona a vida, né? Que a roupa não aparece magicamente no armário dele, limpa e passada, que a comida não surgiu do além no prato, né? Que o prato também não se lavou sozinho. Então, vai colocando ele na rotina da casa, né? A criança. Isso é muito importante. Com certeza. Deixa a criança ficar ali, ele dá uma choradinha um pouco, dali você pega um pouco, vai, dá uma atenção, volta, faz suas coisas, né? Não precisa deixar na tela. Doutora, a senhora, né, pediatra aí, chorar não faz mal pra criança, né? Não, minha filha, é uma frase que eu falo na consultória. Gatos miam, cachorros latem, crianças choram. Boa, gostei, é verdade. Gente, criança chora. Você não precisa fazer a criança chorar, Exatamente. nem ignorar o choro, nem mandar ela chorar lá no canto. Não. Mas, gente, um pouco de choro vai ter. É o jeito que elas falam que elas não estão gostando. E não precisa gostar de tudo na vida, né? Aí, chorou, você vai lá ver o que tá rolando, pá, mas não tem problema dela chorar. Chorou, depois passa. Só que o que eu falo, né? Quando você vai retirar uma criança que tá usando bastante tela e você vai retirar, você tem que, a princípio, substituir por alguma coisa. Sua presença, né? Também você não vai largar a criança, tipo, tira as telas e vai resolver o que fazer. Ela vai ficar extremamente estressada. sim. Então, Ainda mais dependendo do tempo que tá, né, nesse exatamente. uso. Então tem que ter uma programação, né? Com Enfim. certeza. Agora, doutora, conta um pouquinho pra gente em relação à questão desses diagnósticos, né? Existem aí exames que comprovam muitas vezes que tá tendo essa dificuldade no desenvolvimento da criança? Por exemplo, assim, alguma coisa, faz uma radiografia ali da cabeça, mostra, não, é o comportamento. Não. Essas principais questões relacionadas à irritabilidade, a transtorno de atenção, né? A transtornos relacionados com interações sociais, tudo isso o diagnóstico é clínico, sempre. Tá? Então, a não ser que a criança tenha um problema de base, outra questão, né? Mas essas questões atencionais, comportamentais, é de diagnóstico clínico. Por isso que precisa procurar um profissional que faça uma boa anamnese, ou seja, um bom questionamento da vida toda dessa criança antes de dar um diagnóstico, né? Uma criança exposta a telas, ela vai estar irritada, desatenta, às vezes agressiva, pronto, já dei o diagnóstico de TDAH, vamos medicar. Não é assim, né? Às vezes é só você melhorar a questão das telas, do sono, da alimentação, que pronto, resolvido. Uma pergunta que chega aqui da Carmen de Jacareí. Olá, boa tarde. Gostaria de saber, o uso de telas pode causar hiperatividade? Que é exatamente isso que a gente falou, né? Tanto a hiperatividade, né? O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quanto o transtorno do espectro do autismo, são doenças genéticas. Ninguém se transforma em TEA ou se transforma em TDAH. Já nasce com esse gene. É genético, tá? É lógico, fatores ambientais podem fazer com que essas doenças, esses transtornos, se manifestem, né? Então, mas até hoje, porque existem muitos estudos em relação a isso, então pode ser que um dia eu volte para falar o contrário, mas até hoje nós não temos relação de causa de tela com esses dois diagnósticos que eu citei. É importante a questão da sinceridade dos pais também, né? Sim. Eu acho que nesse diagnóstico, como a senhora disse, é clínico, o pai, a mãe, precisa ser sincero, né? Eu acho que falar, doutora, eu dei um celular pra ele, ou ele ganhou um celular, eu acho que a gente não precisa ter medo, né, do pediatra, tem que ser... tem que falar, tem né? que falar, olha, fica no celular, né? Fica na televisão, é Sim. assim, né? Olha, igual eu falei,
não causam essa doença, mas elas mimetizam. A criança chega e igualzinha. Se você não fizer um questionamento, né? Então, se a mãe esconder que tá no celular, ou se você não perguntar, você faz um diagnóstico errado de uma criança, né? Mais uma pergunta que chega aqui. É o Marcos Lira, do Morumbi, aqui em São José dos Campos. Boa tarde. Ele coloca aqui: difícil é ver que os filhos dessa nova geração, dessa nova geração, são motivados a ficar na tela e até motivados a ser youtubers. Hoje temos um índice alto de depressão infantil que alerta a senhora pode passar para os pais jovens. Isso eu gosto de falar... Isso se aplica a uma questão. Uma vez, numa palestra que eu estava dando sobre o assunto, numa escola, me perguntaram: doutora, tem diferença dos desenhos lá dos anos 90 para esses? E eu falei assim, tem, relacionado aos próprios desenhos, como eu falei, né, de imagens rápidas, e cores muito vibrantes, né? Mas tem uma questão que eu gosto muito de falar. Olha, eu nasci em 1985, então eu assistia desenho lá em 88, 89, 90. Como que era? Eu queria assistir, sei lá, Pica-Pau. Então eu sabia que ia passar tal hora, eu tinha que esperar essa hora, certo? Sim. Aí chegava a hora, eu ligava, assistia, eu tinha que lidar com o desconforto de terminar, porque acabou o Pica-Pau. Não tinha mais Pica-Pau depois, era só aquele momento, né? E era triste. Eu tinha que lidar com o desconforto do intervalo. Nossa, tá tão legal. Putz, chegou o intervalo. Assim, são pequenos desconfortos que hoje as crianças não passam mais. Então, verdade, elas têm um streaming ali, que elas podem assistir só o que elas gostam. Se tiver alguma parte do desenho que ela não gosta muito, ela passa. Então, ela não tem nenhum desconfortinho na vida, né? Nem mínimo. Isso faz com que a criança fique ansiosa, que ela não saiba esperar. Nem uma fila para comprar um doce, ela não sabe esperar mais. Nossa, é verdade isso. Por quê? Porque a gente, na nossa época, a gente tinha que esperar o desenho. Só se a gente, nem que a gente virasse lá um mico de circo, não ia acontecer nada. Ia ter que esperar a Xuxa terminar, ia ter que esperar pra daí começar o desenho. Hoje em dia, não. Hoje eu quero, Netflix, tá ali, pronto. Quando entra o anúncio, então, aqueles 3 segundos parecem eternos, né? Nenhuma criança aguenta passar ou assistir o anúncio. Todas passam. Primeira coisa que elas aprendem é a passar lá embaixo. Nossa, é verdade, gente, meu Deus. Porque ninguém... E assim, não só as crianças vai parar de falar só delas, coitada, mas nós adultos também. Nossa, gente, a gente não aguenta esperar mais WhatsApp, nada. Se você manda mensagem pra alguém, se alguém não te responde, você já, meu Deus, não me responde nunca. E o ponto de interrogação? Um monte assim, né? Vários pontos de interrogação, então. Quando a resposta chega muito longa, 2x é pouco, né? É por quê? Porque hoje a gente tem tudo o que a gente quer. Né? Não, Então, tem essa diferença e as crianças estão mais ansiosas, mais depressivas. Por quê? Porque acaba aquele desenho, tudo só legal. Ela vai pro mundo, o mundo tá sem graça. Nem tão legal assim. Sim. Ela vai brincar no parque, ela tem que esperar a amiga sair do balanço. Porque se a amiga não sair, não dá pra ela... Então, assim, não, eu prefiro muito mais assistir meu desenho, que é só legal, né? É, muito sério isso, né? Então, temos um aumento, sim, depressão, ansiedade. Fora os adolescentes, não estamos falando muito deles, né? Que olham o Instagram, eu não sei se... Bom, enfim, olham essas redes sociais. Sim, e estão ali, tá todo mundo lindo... com filtro, cabelo maravilhoso, a roupa da última moda. Então, meu Deus, eu sou horrível, né? Adolescente já acha que é horrível. Já é né? uma fase que eles já se é acham uma fase feios. complicada. E aí, isso aumenta ainda mais esses índices de transtornos aí de humor, né? Depressão. Com certeza. A Mariana colocou aqui: doutora, boa tarde. Por que as crianças de hoje em dia, em sua maioria, estão muito agitadas? Tenho 2 filhas, uma de 9 e outra de 13. Percebo que a pequena é ligada no 220 e acabei dando uma tela para ela, para eu conseguir fazer o mínimo dentro de casa. Eu sei. Olha, como é que é o nome que eu esqueci? Mariana, te entendo, Mariana. Sei como é. Também tenho filhos pequenos e eles são realmente agitados. Eles nasceram num mundo mais acelerado do que o nosso. Então, a gente já sabe que o mundo todo está acelerado. Sim. Nós também estamos. Então, nós em casa também às vezes ficamos no celular. Então, estamos o tempo todo acelerados. É uma questão social. Mas é o que eu falei, às vezes a gente dá uma tela para conseguir fazer alguma coisa e eu entendo. O que eu sempre oriento, não deixe passar, né? Eu não sei se ela disse a idade, mas não deixe passar do tempo recomendado para a idade da sua filha.
e tenta inserir a sua filha nas atividades que você tem, né? Mesmo que seja café com leite, né? Então, assim, vai falar pra ela lavar toda a louça, lógico, né? Aquela pia de louça pra criança. Mas, assim, você deixa uns negocinhos ali de plástico, fala, olha, hoje você vai ser ajudante da mamãe. E eles adoram essas coisas, acham que são o máximo. E deixa ela lá brincando um pouco. Lá, né? Lavar quintal, lavar tapete. Aí você pode falar, meu Deus, é mais trabalho ainda, depois eu vou chegar, vai estar uma zona. Mas, assim, pelo menos a gente tira um pouquinho da tela, a gente vai tendo que aceitar nós também esse desconforto, né? O desconforto da criança atrás da gente, o desconforto da criança chorando um pouquinho. Vai ter. Não né? tem como, né? Mas eu sei que é difícil, hein? 3 e 9 anos. Ela disse que é pequena, então 3 anos. 3 anos. Escolhe uma hora do dia mais crítica, né? Deixa ela assistir um pouquinho de televisão, vai sebo nas canelas, vai, faz tudo. E deixa umas coisinhas mais tranquilas, assim, e vai colocando ela junto. A minha filhinha que vai fazer 2 agora, ela adora botar as roupas na máquina pra mim, e tirar a roupa da máquina e me dar pra eu estender. Olha, vamos treinar isso Ela aí lá em adora, casa. ela escuta que a máquina terminou, ela vai correr. Olha, essa já tá sendo treinada aí. Entendeu? Essas coisas pequenas, mas enfim, a gente Mas vai eles driblando, gostam, né? De Eles se sentir gostam. útil, eles se acham importantes mesmo, Eles né? gostam, Eu amo cozinhar, né? Quem me segue aí nas redes sabe que eu, né, Crislaine, tá aqui hoje com a gente, matando saudade. Eu amo cozinhar, então eu sempre coloco lá. E o que eu faço? Vamos fazer com a mamãe um bolo? Isso. Vamos fazer, tudo bem, né? Que às vezes é um bolo, Não, mas enfim, né? Mas eu tento pôr mais próximo, vamos fazer uma salada, alguma coisa, pra tentar estimular, né? Sim. Vai estar mais perto ali. Ó, mais uma pergunta aqui, doutora, isso é sério, hein? Boa tarde, gostaria de... Cadê, gente? A pessoa... Boa tarde, gostaria de saber. Eu sou a Eliana, de Taubaté. O uso de telas pode se tornar um vício e como, se não cuidado na primeira infância, pode trazer transtornos na adolescência e na fase adulta? Eliana, excelente sua pergunta. Inclusive nos nossos manuais de diagnóstico, nas últimas edições, já saiu até CID para isso, né? Tem CID? Nós temos já transtornos relacionados a eletrônicos, né? Então pode sim. E o que eles geralmente causam foi isso tudo que a gente conversou aqui. Diretamente, eles causam irritabilidade, desatenção, transtorno relacionado ao sono, né? Indiretamente, eles causam isso que eu falei, da depressão, ansiedade. Então, todos esses transtornos podem estar relacionados. Aumentam as taxas de suicídio, exposição a conteúdo adulto para crianças, né, menores de 18 anos. Tudo isso. E na fase adulta, o que acontece é que vai carregando isso, né? Então, só vai cada vez tendo mais impacto. Vão ser pessoas que vão ter um menor sucesso em relacionamentos, no trabalho e tudo mais. É questão social, né? A gente vê social, aí, acho que muitas pessoas devem às vezes comentar e falar, doutora, mas não era assim, foi na pandemia, né? Na a pandemia que fez com que eu desse a tela, na pandemia que criou esse hábito, na pandemia, mas se a gente parar... a pandemia já passou. E antes disso a gente já via também, né? A pandemia foi muito difícil, porque era um medo muito grande de que tudo, acontecesse, né? alguma coisa com a família, né? A fase da pandemia foi uma fase muito complicada e nós estamos colhendo muitas questões assim daquela época agora. Mas o que eu costumo falar para os pais, eu entendo e assim, entendo perfeitamente. Na pandemia eu estava grávida do segundo, com o primeiro pequenininho, eu sei exatamente o que é. Mas já passou a pandemia, acabou. Né? O que falta pra gente às vezes é aquela coragem de tomar as rédeas da educação. Não é, mas o meu filho quer, não tem que querer, minha gente, isso daí, né? Lógico, tô falando. São coisas que fazem mal, então nós é que temos que intervir. Sim. Né? Se ele disser que quer tomar uma cachaça, você vai dar a cachaça? Não vai dar cachaça. Então a gente tem que... A rédea é nossa. Sim, e ser pais de verdade, né? Porque, falo, pai, mãe, não tem manual, não vem o manual de instrução. Não vem. Mas a gente vai aprendendo, eu acho que muito nós podemos aprender com os nossos pais, né? Sim. Na sua época, não era assim, são épocas diferentes? São, né? Não precisa seguir as regras de antigamente, né? Lógico. Mas eu acho que a gente precisa trazer essa questão mesmo de assumir esse papel como pai, como mãe, né? Agora, doutora, como é que fica a situação?
realmente, doutor, lá em casa tá difícil, essa horinha aí não tá dando conta não, quando eu tiro, vou chegar lá para dizer que eu vou tirar agora, vai ser um chororô, uma birra que só. Como é que fica essa situação? Como é que vocês orientam esses pais diante dessa situação, né, que o filho já tem esse acesso livre, e mostrar ali para ele existe um passo a passo aí, doutora? Nos dá essa dica. Depende da idade, né? Nós estamos falando aí de infância e adolescência. Veja, não dá para falar a mesma coisa para um de 3, para um de 15, né? Sim. Então, vamos por partes. Ali naquela primeira, né, infância que eu falei, 1 horinha, né, só de telas, se está passando muito disso, ainda é uma criança que ela é totalmente adaptável, né? O que a gente vai fazer? Então, vamos substituir por presença, conexão, brinquedos. Pega brinquedo que você brincava antigamente, né? Então, que não são muito caros. Não precisa ficar comprando brinquedo caro, né? Livros e fica com a criança, fica com o seu filho por um tempo e vai, lógico, você vai falar, meu Deus, eu tenho mais o que fazer, mas aí você aos poucos vai saindo e ele vai criando autonomia para brincar sozinho nesse período e inventar brincadeiras, né? Leva para fazer atividade ao ar livre, faça uma programação. Então, programa que horas que eu vou cuidar da casa, que horas que eu vou fazer o meu trabalho, né? E que horas que eu vou sair e tal. Nessa hora que realmente não dá, é a hora que você vai dar telas e só. Né? E aceitar que vai ter desconforto, vai ter, para você, para a criança, e tem que aceitar isso. E tem que ser firme, né? E tem que ser firme. A frase que eu falei, a criança vai chorar, né? Gatos miam, cachorros latem, criança chora. E aí você vai acolher, né? Pegar a criança com aquele choro, vai dizer, eu entendo, mas olha só, vamos fazer tal coisa, papapá. É mais difícil no começo, depois ela se acostuma. Corta para as crianças mais velhas, né? Essas daí são mais difíceis, mas elas já estão na idade da razão. Então, você vai conversar. Você vai dizer, olha, isso não faz bem pra você, olha como você fica. Então, você consegue conversar mais com uma criança, né? Ali de 9, 10 anos. Para essas crianças, você vai também substituir por outras atividades e vai tirando, eu prefiro tirar pouco a pouco, fazendo combinados. Então, vamos combinar o horário que você vai assistir. E coloca, pode ser um despertador, pode ser um relógio, tal. Tocou, é o combinado, vai desligar. Se você for firme no início, vai ter protesto até uma hora que esse protesto vai diminuir, até chegar num horário razoável. E a questão da adolescência também não é fácil, né? Não é. Aí é mais difícil, por isso que é bom já ir cortando antes, né? A adolescência é uma fase que a criança, ela sai daquele olhar dos pais, né? Nossa, meus pais escutam tudo que a gente fala e começa a olhar para os pares e para outros adultos fora do núcleo familiar como referência, professores, né? E isso é natural e saudável que seja assim, isso faz parte do crescimento. O que a gente precisa? Cuidar desse ambiente externo para qual essa criança vai se voltar. Então, quem são essas referências externas desse adolescente, né? Para que ele tenha bons exemplos. E se por algum acaso não foi criada uma conexão anterior com seu filho, se vocês não estão bem, comece uma conexão com esse adolescente antes de tirar as telas. Isso é o que eu indico. Diferente dos outros que eu falo para ir tirando, pro adolescente, gente, vira uma guerra a casa, né? Sim. Eu sei que vira, eu tenho, né, na experiência com isso. Então, o que eu falo? Primeiro, cria uma conexão. Começa a criar coisas para fazerem juntos. Tal dia nós vamos no cinema, tal dia nós vamos ao parque. Ele vai reclamando, vai encapuzado, vai assim, né? Adolescente é desse jeito. Fone de ouvido e tal, mas vai. E você vai se conectando com ele, falando coisas aleatórias, evita dar apito, dar bronca nessa hora e tal. Vai se aproximando. Quando você conseguir se aproximar dele, você vai retirando as telas. Lembrando que essa questão de, eu tenho que dar privacidade, muita calma nessa hora. Ainda não é adulto, ainda não tem o córtex pré-frontal, que é essa região aqui do nosso cérebro, acima do olho, que é responsável pelas nossas decisões, ainda está imatura. Nós é que somos os responsáveis por esses adolescentes. Então, tem sim que saber o que é que ele está acessando, o que está acontecendo. Então, mães de crianças mais novas,
lembrem-se, conexão agora é fundamental, porque na adolescência isso já é complicado, né? Se ainda precisar, mas sempre dá um jeito. Com certeza, até tem um comentário aqui, a ouvinte não se identificou, mas ela diz assim: percebo muitas vezes que as telas, elas foram como se fosse uma terceirização de pais e de mães e de presença. Isso é muito sério, né? E às vezes acontece isso sem a gente perceber, né? Não que a gente queira, né? Eu me coloco no lugar de muitas mães, que muitas vezes a gente tem que sair cedo de casa, né? Deixar o filho na escola, fica o dia todo, volta no final do dia, tem pouquíssimo tempo, cansada, muitas vezes com dificuldades, que a gente também cansa, estressa, tudo isso. Mas é como a doutora disse lá no início, educar dá trabalho, gente. Trabalho. Mas tem bons resultados quando a gente vê aquela carinha. Não, tem bons resultados, né? Com certeza. A doutora, ó, a ouvinte aqui colocando pra gente, a Priscila aqui do São Dimas, escritora. A Priscila, inclusive, escreveu um livro sobre coroinha, gente. Pri, a gente tem que marcar pra você vir aqui falar. É uma indicação, muitas vezes, aí, ó, coloque seu filho no coroinha pra ajudar na igreja, já vai incentivando, é uma agenda a mais aí pra ele, né? Um tempinho a menos. Colocou aqui que, como bom ouvir vocês, eu e o Edmilson, que é o esposo, estamos gostando na correria, voltando para o trabalho, mas escutando no carro lá. Ai, que bom, Priscila. Agora, doutora, pra gente encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, porque assim, né? Não é fácil, a gente disse isso desde o início, não existe uma fórmula, não tem uma varinha mágica, né, André? Se tivesse, a gente já ia procurar, mas não tem, né? A gente tem filho pequeno, André é adolescente, nós somos adultos e eu acho que muitas pessoas se identificam com essa situação, porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, quanto tempo eu tenho ficado no celular? A Crislane comentou comigo que ontem chegou para ela notificação do Instagram, dizendo que ela estava ficando tempo demais, perguntando se ela não tinha mais nada para fazer, é quase isso, né? E olha só, né? É quase isso, se a própria rede social tá perguntando isso, a gente tem que se perguntar. Mas como é que fica essa questão dentro de casa? Porque não adianta eu falar pro meu filho, você não vai ficar, e eu ficar, não é isso? Ah, com certeza, né? Falei esses dias até no Instagram. Gente, a tela, ela não é só um problema das crianças, ela é um problema também dos pais. Às vezes é reflexo, né? Às vezes é o próprio reflexo. Para essas crianças se desenvolverem bem, elas precisam de conexão. O que é hoje em dia se fala muito de educação, né? Educação, não sei o que, disciplina positiva, Qual que é a educação? Que as pessoas me perguntam, o que é melhor? Para mim, a melhor educação é conexão, amor e firmeza. É isso. Isso assim, se você tiver esses 3 pilares, você vai ter os seus perrengues que todo mundo tem. Mas você vai conseguir passar por eles, tá? Então, isso é que eu falo. Então, conexão, como faz? Largando o celular na hora que estiver com o seu filho. E todo mundo, né? Pai, mãe, irmãos, todo mundo. Todo mundo. Na mesa, nunca vai celular. Então, fazer refeições juntos, conversando como que foi o dia. Você precisa saber o que se passa na vida do seu filho. Isso é conexão, né? Sim. E com tela a gente não consegue fazer isso. Então, essa é a mensagem que eu passo. Amor, ou seja, não fazer isso de uma forma, né, impondo, grosseira, nada disso. Fazer isso de uma forma delicada, mas firme. Firme, sabendo que você está fazendo o melhor para o seu filho. Como eu sei que eu não estou sendo autoritária, quando você educa o seu filho para o bem dele e não para o seu bem, você não está sendo autoritária. Você só está sendo uma autoridade. E isso é o melhor para a vida dele. Com certeza. E a senhora comentou sobre essa questão, né? Muitos relacionamentos estão acabando por falta de tudo isso aí, né? Às vezes da conexão, do amor e da firmeza. Isso digo aí, pais e mães se separando muitas vezes porque a tela substituiu aí tudo isso, né? Com certeza. Deita na cama, cada um de um lado, vem no Instagram. Às vezes se conversa pelo WhatsApp. Dentro da própria casa, né? E aí fica difícil ainda mais pros filhos isso, né? Com certeza. Então fica pra gente essa reflexão. Doutora, eu gostaria muito de agradecê-la. Passou tão rapidinho. Nossa, passou muito rápido. Tá vendo? Tenho que marcar mais assuntos aí. Eu falo demais. Eu falei, esse é o bate-papo, então pronto. Não, então falamos. E é isso que a gente gosta. É exatamente esse bate-papo, essa questão, né, essa linguagem simples para que o nosso ouvinte possa entender, falar, olha, tô passando por isso, né, a doutora disse que não tá fácil para ela, então também, agora eu entendo, também não tá fácil para mim, não, né, tá chegar fácil lá pra ninguém. Doutora, muitíssimo obrigada. Para quem quiser seguir nas redes sociais, qual que é o arroba? Agradeço. É o arroba doutora.marialice Mariotto. É doutora mesmo ou DRA? DRA. DRA. Ai, gente, eu acho que é assim. Vocês acreditam? Olha só como eu sou excelente nas redes sociais. Não, mas eu sei porque eu também esqueço o meu, né? Se vocês digitarem Marialice tudo junto, Mariotto, só tem eu, independente do... Tá vendo? Então procura lá, você segue e consegue sempre, tem bastante dicas lá, a doutora grava
Por mais que ela diga que não é tão assim, mas tem bastante vídeo, bastante coisa tem legal bastante lá. coisa. O pessoal do marketing me ajuda bastante, porque o tempo tá faltando. Doutora, obrigada. Até a próxima oportunidade. Agradeço. A você que nos acompanhou, obrigada pela companhia, pela interação, pela participação. André, obrigada, viu, pelos trabalhos técnicos. E a gente volta segunda, né? Hoje é sexta, segunda a gente volta, se Deus quiser, com mais um programa Abre Aspas. E segunda vai ter um tema muito bacana que eu particularmente gosto muito. Você gosta da Esquadrilha da Fumaça? Sabe aqueles aviões, assim, aquelas apresentações? Então, eles vão estar aqui em São José dos Campos nos próximos dias. Vai estar tendo uma apresentação e nós vamos conversar com um dos pilotos. Vai participar com a gente ao vivo aqui no Abre Aspas para contar a história da Esquadrilha da Fumaça, as curiosidades, falar sobre as apresentações. Gente, quanto tempo será que eles não treinam, né? Para saber fazendo tudo aquilo que dá medo, né? É bonito, mas dá medo, né? A gente vai estar conversando ao vivo, vai ser um bate-papo muito especial e, claro, eu quero a sua companhia e interação conosco aqui na segunda-feira a partir do 12h30. Bom final de semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.